Pharma era um médico deprimido e sobrecarregado que transportou Kun patinando no gelo para um mundo de fantasia, dando-lhe habilidades mágicas que ele usou para curar um monte de pessoas enquanto criava um harém de vilões grossos. Depois de morrer por excesso de trabalho, ele abriu os olhos para ver uma beldade de cabelos rosa que provavelmente não seria outra Secura. Ela o chamou de mestre farmacêutico, o que o fez sentar-se apenas para sentir uma dor de cabeça de derreter o cérebro que a fez implorar para que ele não se mexesse, já que ele acabara de ser atingido por um raio. Quando ele tentou falar, sua voz era a de uma criança, e não a de um adulto deprimido e sobrecarregado que deveria ser. E foi então que ele percebeu a merda estranha que estava acontecendo. Ele notou seus bracinhos, esperando que fosse a única coisa que encolhia e até caía quando ele se levantava. Mas ainda assim ele lutou até a janela, confirmando um mundo de fantasia que o fez se abrir mais do que meu ex durante a Black Friday. Não creio que você tenha condições para esse grande homem. Ele logo viu seu rosto no espelho e ficou surpreso enquanto sua babá se perguntava se o raio havia frito seu cérebro. Ele então perguntou quem era Pharma, e ela afirmou que seu nome era Pharma de Médicis. Ele se perguntou por que seu nome soava como o de um químico local, e também percebeu que devia ter morrido por excesso de trabalho. Vendo que ele parecia sem noção, ela decidiu se reintroduzir como Charlotte ou Lot, já que essa era a sua perversão. Ele então pediu que os curativos fossem removidos. Então, ela saiu correndo para fazer os preparativos. Surpreendentemente, seus últimos escritos ainda estavam em seu braço, e por algum motivo ele desapareceu quando ele o esfregou. Não, sério, qual era o objetivo? Enquanto limpava seu corpo, Lot notou uma marca em seu braço e ficou surpresa ao revelar que era a marca sagrada dos Panictels. Ele tentou explicar que se formou graças ao raio, mas os humildes começaram a orar e agradecer a Panictels. Ele pensou que ela estava se referindo ao deus do caos e do medo, mas ela surtou quando ele disse que Panictels era um deus da medicina. Nesse ponto, ele decidiu deixá-la explicar alguns conhecimentos básicos para ele pela casa, como sua família era uma grande casa aristocrática que sempre foi farmacêutica real. Ela continuou dizendo que o pai dele era arquiduque e presidente da Escola Imperial de Farmácia, o que ele achava fascinante. Ela lhe mostrou um retrato de seu pai, sua esposa e sua irmã mais nova, Blanche, bem como do mestre Powell, seu irmão mais velho que estava estudando medicina no exterior. Ela acrescenta que ele e seu irmão deveriam ser elites da farmácia e das artes divinas, que ela explica com entusiasmo feitos milagrosos tornados possíveis com a magia. Vendo sua confusão com a menção de magia, ela olhou para ele visivelmente apavorada, esperando que ele não tivesse esquecido o que aprendeu durante toda a vida. Ela alegou que ele poderia usar as artes divinas da água. Então ele perguntou o que aconteceria se ele realmente esquecesse. Ao que ela disse que ele não seria reconhecido como um nobre e provavelmente seria expulso como lixo. Mais tarde, em seu quarto, o medo de ficar sem teto o fez pensar em como recuperar suas artes divinas. Usando as instruções vagas de Law, ele obteve uma imagem clara da composição da água, o que fez com que sua vida brilhasse antes que uma espiral de água saltasse de ambas as mãos. Ele logo começou a surtar porque não conseguia parar. Então correu até a janela e se transformou em um hospedeiro humano. Quando ele finalmente parou, Law ligou do jardim e disse que a molhou. Não creio que você tenha condições para esse grande homem. Ela, no entanto, afirmou que a água dele era refrescante e maravilhosa, mas ele tentou não ceder aos seus aparentes pensamentos. Lá dentro, ele se perguntou o quão fascinante era conjurar coisas. Então, ele tentou conjurar diferentes elementos. Foi um sucesso. No entanto, ele não conseguia conjurar misturas. Ele também aprendeu que sua mão esquerda poderia criar substâncias enquanto sua mão direita as removia. Quando ele ouviu Ló na porta, ele removeu tudo o que conjurou antes que ela entrasse animadamente feliz por ele se lembrar de sua arte divina. Ela então perguntou sobre seu conhecimento medicinal e afirmou que ele precisava ser extremamente cuidadoso, já que o senhor sempre fazia perguntas surpresas durante as refeições. Ela então o levou a uma biblioteca onde havia um monte de livros que ele já havia memorizado, mas ao folheá-los percebeu que continham conhecimentos humanos de medicina de séculos atrás.
Finalmente chegou a hora do jantar, e ele caminhou até a mesa consciente de sua família. Uma vez sentados, todos se revezaram para perguntar sobre sua condição, após o que continuaram como uma família mágica normal. À medida que prosseguiam, seu pai perguntou como era feita a bomba de Georeto usada para tratá-lo. Então ele começou a listar os componentes detalhadamente para processar com muita precisão. Seu pai pareceu satisfeito e disse que estava feliz porque o raio não o tornou mais burro do que Astei. Ele então anunciou que retomaria as aulas com Eleonore no dia seguinte. Infelizmente, o idoso Aqua imediatamente sentiu sua energia degenerada de 30 anos com um único olhar. Infelizmente, ela alegou que ele não era mais adorável, mas ele estava mais preocupado com o fato de ela poder ter deficiência visual e mental. Você, seu idiota. Você é honestamente um idiota. Não sei o que há de errado com você. Ela disse que ele normalmente a chama de Allen, já que ela era sua tutora pessoal e cuidando para que ela não calasse a boca. Ele explicou que o raio estava confundindo suas memórias. Ela rapidamente perguntou se ele se lembrava de suas artes divinas e ele disse que sim. Então ela decidiu pular a farmacologia e revisar os fundamentos das artes divinas. Ela disse que todo aristocrata tem uma divindade guardiã e uma arte divina. Para seu pai e irmão é Panicteus, enquanto o dela é Hidrateus. Como sempre existiram 5 atributos das artes divinas, que são subdivididos em positivos e negativos. Ele notou que um atributo era chamado de nenhum, então ela explicou que nenhum significava atributos fora do padrão, mas afirmou que não era visto há mais de 300 anos. Ele então perguntou qual atributo poderia criar qualquer substância, e ela disse que qualquer um que pudesse fazer tal coisa seria um deus ou um monstro. Ele não poderia surtar enquanto eles se dirigissem para um local de treino apenas para ela repreendê-lo por não ter sua varinha na chegada. Ela teve que explicar que as varinhas ajudam a amplificar e controlar as artes divinas, e foi então que ele se lembrou do bastão que confundiu com um trocador em seu quarto. Ela então deu a ele sua grande vara, suas dog meme. Ela pediu-lhe para lançar uma lança ou água, mas ele parecia ter esquecido como fazê-lo. Então ela fez uma demonstração e gritou um nome de ataque como se fosse um maldito mid-anime. Pharma pareceu impressionada. Então ela entregou a ele para que ele experimentasse sozinho. Ele então ficou à beira do lago e se espreguiçou um pouco, após o que preparou o feitiço em sua mente apenas para que ele ficasse fora de proporção, formando o que parecia ser um dragão de água que continuou até que a varinha caiu de sua mão. E Lin, que também ficou pasma, disse que ele estava quebrado. Então ela começou a verificar seu corpo com defeito, alegando que as artes divinas não eram possíveis sem encantamentos. Ela então percebeu que seu poder divino total, que deveria ser consertado, poderia ter mudado. Então ela trouxe uma varinha para medir e pediu-lhe que a segurasse. Quando ele fez isso, o medidor ficou cheio e até rachado, exibindo uma capacidade incolor que a fez surtar, pois ele tinha atributos positivos e negativos. Ela também notou a marca de Telos em pânico e disse-lhe para nunca segurar um dispositivo de medição na frente de ninguém, incluindo seu pai. Ela então terminou a aula e começou a caminhar para casa. No entanto, ela não conseguia ver nada. Então Pharma agarrou sua mão trêmula e a conduziu de volta lentamente. Depois de descansar um pouco, a situação parecia estranha para quebrar a tensão. Ele fez uma pose engraçada e pediu que ela fizesse isso sempre que não estivesse de óculos. Ela pensou que ele estava fazendo palhaçada, mas realmente tentou e percebeu que conseguia ver muito melhor. Pharma também estava testando, mas notou um brilho em 2 lugares. Ele então agarrou a mão dela, que estava ferida, e quando perguntou como sabia, ele disse que as condições médicas brilhavam em azul e ficaram brancas quando descobriu a causa. Isso a deixou apavorada, pois ela afirmava que apenas o olho divino de Panicteoses poderia fazer tal coisa. Ela então se afastou dele, pois estava começando a sentir que ele não era humano. E para piorar a situação, ela percebeu que ele não tinha sombra, o que a fez gritar enquanto implorava para que ele poupasse sua vida, prometendo não contar nada a ninguém. Ele até tentou ajudá-la a se levantar, mas ela fugiu assustada. No dia seguinte, seu pai lhe revelou que Allen estava com febre alta e decidiu parar de dar aulas particulares. Ele foi questionado por quê. Mas não havia como a Pharma revelar que ele traumatizou a pobre mulher com seus feitos sobre-humanos. Seu pai, Bruno, então o instruiu a entregar uma porção e uma carta para ela. No entanto, mais tarde ele percebeu que a poção era uma bebida energética e decidiu prescrever um tratamento real para ela.
Quando ele chegou na casa dela, Elaine entrou usando uma armadura completa e perguntou se ele tinha vindo silenciá-la por saber de seu segredo. Ele teve que mostrar a ela que nem estava carregando uma varinha antes que ela se acalmasse e tirasse o capacete para ouvi-lo. Ele então explicou que Bruno pediu para ele entregar uma carta junto com uma poção, mas a Lene achou que não fazia sentido, pois ela poderia facilmente fazer sua própria poção, então presumiu que fosse veneno. Ele também entregou a ela sua receita, bem como um bálsamo para o dedo, mas o simplório traumatizado ainda presumia que todos estavam envenenados. Desta vez, ele implorou que ela ouvisse pelo menos uma vez, pois queria que ela se tornasse sua tutora novamente. Mas ela disse que não havia necessidade, já que ele era a reencarnação de Panic Tails. Pharma não se importava, mas Allen se ajoelhou como sua serva, como se ela fosse obrigada a cumprir suas ordens. Ela jurou manter o segredo dele enquanto implorava por sua vida com toda a honestidade. No entanto, Pharma ativou seu modo Rise Lord e disse que precisava dela em sua vida. Claro, ela leu o significado disso. Então, ele teve que esclarecer que precisava do conhecimento dela, não do corpo dela. Ele então revelou que ela era a única que poderia ajudá-lo a controlar seus poderes, já que não havia livros escritos sobre as artes divinas na biblioteca de sua família. Ele disse que não iria forçá-la a considerar seu pedido, e então trouxe um banquete de flores para agradecê-la por seu serviço. Ele então entregou a ela antes de sair, enquanto a incentivava a tentar superá-lo. Mais tarde naquele dia, ela não poderia usar o medicamento dele, pois estava em pó e a medicina ainda não havia avançado muito. Então ela percebeu que Panatius era um deus pacífico. Então ela decidiu tomar uma atitude positiva. No dia seguinte, ela se encontrou com Pharma ainda usando armadura, caso ele decidisse usá-la para praticar tiro ao alvo. Ela revelou que continuaria a ser tutor dele. No entanto, seria apenas porque ela poderia ser culpada por negligenciá-lo se ele eventualmente perdesse o controle de seus poderes. Ela também agradeceu pelos pós brancos que a ajudaram a se recuperar e disse que funcionavam mais rápido que as poções de Bruno. Para começar o treinamento, eles foram para uma ilha desabitada apenas por segurança, e lá passaram o dia inteiro treinando Sari. De volta ao castelo, Farms aproveitou o tempo para aprender como usar seu olho divino, praticando-o nas ajudas da casa. Isso lhe permitiu aprender que a luz desaparece se o tratamento permanente for possível, mas só é considerado se puder ser gerenciado. Ele também usou o olho em Ló enquanto planejava se tornar indispensável, caso a notícia se espalhasse e eles decidissem queimar uma ou duas bruxas. Ele começou a fazer tratamentos para cada doença e usar suas habilidades especiais lhe permitiu conjurar algumas substâncias que seriam difíceis de conseguir em tal idade. Ele foi rápido no trabalho, esquecendo-se de si mesmo como se fosse sua vida anterior, até terminar a bomba para o eczema de Ló. Ele imediatamente entregou a ela, o que a deixou tão animada que ela quis compartilhar com todos os outros. No entanto, ele disse que a medicina é algo que as pessoas não compartilham antes de entregar a cada equipe uma cura para seus problemas. Quando ele perguntou a Ló por que a lavadeira chorou ao receber seu presente, ela explicou que eles nunca receberam presentes de seus nobres senhores, o que significava que era a primeira vez. Além disso, os farmacêuticos nobres não deveriam cuidar dos plebeus, mas isso gerou um conflito farmacêutico como se fosse diferente no mundo real. Mesmo assim, ele achava que era errado e queria fazer algo a respeito, como disponibilizar um remédio prontamente disponível. Na manhã seguinte, durante o almoço, ele encontrou uma sala fria com rostos sombrios enquanto Bruno lhe contava que Blanche contraiu catapora. Isso o perturbou, pois ele sabia que o frango misturado com varíola não era porque, infelizmente, não era uma iguaria canadense. Ele se perguntou por que um mundo de fantasia teria catapora e pensou que Blanche tinha uma chance desde que ainda era muito jovem. Bruno então ordenou que todos ficassem longe de Blanche por 3 semanas para evitar a propagação do vírus. No entanto, Pharma foi uma exceção, já que ele foi infectado anteriormente e agora provavelmente estava imune. Enquanto Bruno se preparava para sair, Pharma notou-o tossindo, mas não disse nada. Ele imediatamente foi ao laboratório e começou a preparar um remédio para catapora. Essa substância específica necessária era muito complicada, então demorou um pouco até que a conjuração funcionasse. Ele então foi para o quarto de Blanche com a menina parecendo doente com todos os pequenos umpalumpas no rosto.
Ela disse a ele para ir embora, mas ele revelou que trouxe remédios para ela, o que a fez protestar, já que ela odiava drogas amargas como toda criança típica. Ele então misturou em macarons e fez com que ela comesse, mas o espertinho lembrou que Bruno disse que não havia cura para catapora. O idiota disse que encontrou a cura na biblioteca, mas ela rebateu, perguntando como poderia haver um livro na biblioteca de Bruno que ele não conhecia. Seu idiota. Você é honestamente um idiota. Não sei o que há de errado com você. Vendo que ela estava certa, ele simplesmente disse que seria o segredinho deles que a faria calar a boca. Ele também notou coceira nela, então pediu que ela não espalhasse o vírus. Mas não havia um conceito de vírus no mundo. Blanche queria aprender mais com ele, então comparou um vírus a um fantasma e acabou assustando-a. Enquanto ele ficava com ela, ela notou como ele havia ficado muito mais legal e disse que isso a fez amá-lo mais. E ele acabou se lembrando da irmã de sua vida anterior. Poucos dias se passaram e Bruno ficou chocado ao ver que Blanche havia se recuperado rapidamente. Quando ele perguntou se algo especial aconteceu, ela disse que era segredo. Mais tarde, no laboratório, Pharma finalmente concluiu que ele era anormal, mesmo para o protagonista do Cara do Gelo. Ele não apenas conseguia criar coisas do nada, mas também era uma máquina de ressonância magnética ambulante cujos olhos podiam ampliar as coisas. Para coroar tudo, ele não tinha nenhuma sombra que fosse honestamente assustadora. Ele inventou casualmente um microscópio simples e, enquanto elogiava sua genialidade, o mordomo, cujo nome provavelmente era Sebastian, o convocou ao escritório de seu pai. Ao chegar lá, Bruno disse-lhe que preparasse suas coisas, pois seriam necessárias imediatamente à imperatriz. Enquanto isso, a tosse de Bruno estava ficando séria, enquanto ele explicava que o estado da imperatriz de repente piorou. Ele queria usar seu olho divino, mas não conseguiu. Então perguntou o que havia de errado com a imperatriz. Porém, Bruno disse que era segredo ao instalo a se preparar. No castelo, o médico-chefe da corte, Claude, estava andando de um lado para o outro quando Bruno entrou com Pharma. Quando eles entraram, todos os aristocratas estavam na sala como se fosse um funeral. Enquanto Bruno cumprimentava a imperatriz ao lado de Pharma, descobriu-se que ela era bastante jovem e nomeou a rainha Elizabeth II. Enquanto Bruno fazia seu trabalho, Pharma atuava como seu assistente, mantendo-se fora do caminho. Ele observou Bruno colher uma amostra de sangue e usar magia para examiná-la antes de se reunir com os outros médicos para deliberar. Ele os ouviu falar sobre estrelas e como a vida dela estava chegando ao fim. No entanto, Bruno ainda criou algumas poções anestésicas para deixá-la tão chapada que ela não sentirá mais dor. A imperatriz até implorou que ele contasse a verdade sobre sua condição, mas ele afirmou que ela tinha uma chance de sobreviver antes de fumar maconha. Pelas ações de todos, estava começando a parecer que eles haviam desistido, e isso irritou Pharma. Então, ele usou seu olho divino para escaneá-la, permitindo-lhe descobrir que ela tinha câncer de pulmão, tuberculose e um monte de doenças que deixavam as pessoas muito mortas. Enquanto ele pensava em como o composto medicinal para tratá-la era tão complexo que conjurá-lo perfeitamente poderia ser impossível, o príncipe entrou correndo implorando para que sua mãe melhorasse. Vê-lo só deixou todos tristes, pois não podiam fazer nada. No entanto, Pharma reuniu coragem e deu um passo à frente. Quando disse à imperatriz que lhe permitisse tratá-la com um novo remédio, Bruno tentou impedir que o filho envergonhasse a família, mas a imperatriz o impediu. Ela alegou que sentia que podia confiar nele graças às suas artes divinas. Então deu-lhe permissão para tratá-la. Ele imediatamente se fechou em um laboratório e anotou os 4 medicamentos para andarem de mãos dadas. Enquanto ele os conjurava um após o outro usando apenas sua mente, Bruno interrompeu-o violentamente, instando-o a parar com a loucura, mas ele recusou. Ele continuou dizendo que a tuberculose não tinha cura e isso chocou a indústria farmacêutica, pois Bruno conseguia diagnosticar com precisão sem qualquer ajuda especial. Bruno, por outro lado, ainda achava que estava internacionalizando e acabaria aumentando as esperanças da imperatriz. No entanto, Pharma disse-lhe que ele também precisava tomar o medicamento antes de continuar seu trabalho. Nesse momento, ele atacou Pharma pelas costas e estava pronto para fazê-lo parar de usar a violência. Mesmo assim, Pharma se recusou a parar, o que fez Bruno atacar novamente. Mas desta vez, bloqueou os pingentes de gelo antes de criar uma espessa parede de gelo que separava a sala ao meio. Bruno percebeu que ele não usava varinha ou encantamento, então perguntou quem diabos ele era.
mas Farmer não disse nada. Ele então notou o caderno de novos medicamentos de Pharma, que ele olhou, então Pharma inventou uma merda sobre tê-los visto em um sonho quando um raio o atingiu. O velho também percebeu sua marca sagrada e decidiu atribuir tudo como uma bênção de Panachteus, o que o deixou surpreendentemente satisfeito. A indústria farmacêutica pediu-lhe então que assumisse o crédito pelo medicamento que criou para impulsionar as suas ambições políticas, mas Bruno recusou, dizendo que devia assumir a responsabilidade pelas suas palavras e corresponder às expectativas da imperatriz. Ao ouvir essas palavras, ele desfez a parede de gelo, o que foi outro choque, mas não conseguiu dizer nada enquanto observava a diferença entre a indústria farmacêutica que conhecia antes e a que estava diante dele. Ele se atreveu a perguntar se era realmente seu filho, e a indústria farmacêutica apenas disse que o considerava um pai. Ele então voltou para a multidão enquanto cobria o rosto como um cirurgião incompleto. Enquanto ia apresentar o medicamento à imperatriz, Claude pediu a Bruno que parasse seu filho louco, apenas para ser informado de que a Pharma já poderia tê-lo superado. Seguindo em frente, Pharma usou seu microscópio para mostrar à imperatriz as criaturinhas dançando dentro de seus pulmões. Ela, por sua vez, ordenou que Claude visse com seus próprios olhos, e todos na sala se revezaram para testemunhar a nova descoberta. Pharma explicou então que os organismos são chamados de bactérias, e como a maioria das doenças era causada principalmente por micro-organismos. Após sua explicação, ele acrescentou que teria que observá-la todos os dias durante 6 meses, e até apostou sua vida no testamento. Ele tomou sua dose antes que a imperatriz fizesse o mesmo, após o que declarou corajosamente que a tuberculose não seria mais uma doença incurável. Enquanto voltavam para casa na carruagem, o silêncio constrangedor deixou Bruno nostálgico ao se lembrar de quando Pharma era pequeno e como ele apenas o tratou como um futuro médico, sem se importar com sua vida normal, até que os deuses o usaram para praticar tiro ao alvo. Apesar de não ter sido próximo de Pharma no passado, ele sabia instintivamente que aquele não era seu filho. Ao descerem da carruagem, Pharma entregou-lhe o mesmo remédio, e ele aceitou por ser a vontade de Panachteus. Pharma, então, falou sobre como ele não sabia nada sobre ser um farmacêutico de verdade e foi simplesmente abençoado com uma habilidade de trapaça. Então, ele desejou que Bruno o guiasse pelo maior tempo possível, e eles aceitaram isso como cavalheiros. Senhores, 3 meses se passaram e permitiram que Pharma e Bruno Bond atuassem como farmacêuticos, permitindo-lhes compartilhar suas ideias e conhecimentos como iguais. Bruno revelou que um médico renomado estava perguntando sobre a cura para a tuberculose, mas a Pharma disse que só ele conseguiria no momento. Bruno então disse que já mandou o homem embora, pois a cura foi graças a Panachteus e sua arte divina. A Pharma teve que impedi-lo ali, revelando que planejava disponibilizar a receita do medicamento no futuro, assim que aprendesse a fazê-lo sem magia. Bruno presumiu que estava sendo liderado pela vontade de Panachteus e apenas aceitou, pois esse era o ponto fraco do velho. Bruno acrescentou então que seus métodos poderiam parecer uma heresia, o que certamente colocaria sua vida em perigo tanto por parte de farmacêuticos quanto de nobres. Seguindo em frente, ele também contou a Pharma como eles descobriram que a imperatriz poderia ter sido infectada intencionalmente com sua doença, mas a Pharma achou que era improvável, já que a possibilidade de ficar doente após a exposição era de 10%. Mais uma vez, Bruno tomou sua palavra como conhecimento divino, e ele também encontrou uma maneira de desaparecer. Assim que saiu, Bruno vislumbrou a análise detalhada de Pharma, fazendo com que ele se lembrasse de um herege que quase enlouqueceu com a pesquisa. No castelo, ele encontrou Lord Noah, que o puxou para um canto para revelar que a imperatriz estava planejando recompensá-lo por salvar sua vida. Ele perguntou se havia algo em particular que ele gostaria, mas Man disse que estava tudo bem. No entanto, Noah não aceitaria tal porcaria, pois o fez perceber que agora era um grande negócio. Ele lhe deu a opção de dinheiro ou haréns de garotas com orelhas de gato, mas a cabeça de Pharma estava totalmente em branco. Depois de muita pressão, ele disse que gostaria de abrir sua própria farmácia, que seria aberta a todas as classes de pessoas. E Noah apenas o encarou estupidamente, já que acabou de jogar fora um cheque em branco. Emocional. Caramba! Nos aposentos da imperatriz, ela disse a ele que o remédio dele estava funcionando, pois ela estava se recuperando bem.
No entanto, ele disse que ela não deveria confiar em drogas milagrosas, pois poderia haver complicações repentinas. Ela entendeu que ele estava simplesmente lhe dizendo para ter cuidado. Então, ela brincou com ele sobre como ele se gabava da cura na frente dos melhores médicos do reino. Ela então falou sobre como todos estavam planejando seu funeral depois que ela desabou, e como sua autoridade como governante não recebeu mais atenção. Ela pensou que não merecia governar novamente depois de ser inútil e inútil por um tempo. Mas Pharma discordou, lembrando-lhe que seu filho Louis ainda precisava de sua mãe, assim como todos no reino. De alguma forma, ele a arriscou a acreditar em si mesma e, ao partir, afirmou que tanto ele quanto ela haviam chegado perto da morte uma vez. Então, eles deveriam se esforçar para viver uma vida mais plena. Poucos meses depois, a imperatriz passou de Lady Dread a um vilão que convocou Bruno e lhe escreveu uma carta. No dia seguinte, Bruno fez Pharma acompanhá-lo vestido como um nobre. Pharma achou que ele estava deslocado, mas foi lembrado de que era filho de um arquiduque. Uma vez no salão real, a rainha foi apresentada e depois convocou Bruno para conceder-lhe um novo território rico em ervas medicinais. Em seguida, a Pharma foi chamada, mas o idiota achou que era um erro. Ele então se ajoelhou ao ser promovido de aprendiz a verdadeiro médico real. Como ele parecia confuso, Bruno teve que trazê-lo de volta à realidade. Ele também recebeu um distintivo para oficializá-lo, e a imperatriz também permitiu que ele abrisse uma farmácia na capital real. Naquela tarde, um grupo de engenheiros se reuniu em sua casa para perguntar as especificações da farmácia que ele queria. Embora ele tenha dito que não estava pronto, eles alegaram que ele tinha que orientá-los imediatamente ou eles iriam explodir. Felizmente, Allen apareceu para ajudar e isso o fez perceber que não tinha escolha. Então, ele desenhou um projeto que sempre teve em mente. Em poucos meses, a construção estava pronta e o engenheiro-chefe teve que perguntar qual nome deveria estar na placa. Eles começaram a pensar em nomes adequados, mas o velho o ouviu pensando em voz alta e decidiu ir para a Parallel World Pharmacy. Quando terminou, Allen achou muito bom, mas argumentou que era tudo uma falha de comunicação. Ela também afirmou que um nome suave não impedirá a associação de farmacêuticos de brigar com ele. E enquanto conversavam, um empresário constipado apareceu perguntando pelo dono do estabelecimento. Quando Pharma disse que era o proprietário, ele se apresentou como Varron, o mestre da guilda dos farmacotistas, e Pharma. Ele sugeriu que Pharma iria vender doces devido à sua idade. Mas a indústria farmacêutica acalmou Alain e aceitou as provocações de Varron. Ele perguntou elegantemente se seus preços seriam caros, mas a indústria farmacêutica disse que planejava tornar os medicamentos acessíveis, o que deixou o tolo constipado furioso. Mas então Alain interrompeu e insultou o chato, provavelmente careca do meio-cabeça punk, até que ele desapareceu. Quando entraram para fazer uma verificação final na loja, a Pharma descobriu que não havia ninguém para cuidar da contabilidade. Lott então se ofereceu para fazer isso, mas Pharma tinha uma aparência branda desde criança. Quando ele recusou seu pedido, ela começou a chorar enquanto implorava que ele a ajudasse. Ele então prometeu permitir que ela fizesse algumas tarefas, uma honra que ela recebeu melhor do que um prêmio Nobel. Quando ele chegou em casa mais tarde naquela noite, ele notou todos chorando quando Cedric revelou que ele havia sido convidado a se aposentar. Todos acharam estranho, já que ele cuidava diligentemente das finanças da propriedade. No entanto, Cedrico disse que o senhor provavelmente estava preocupado com a falha no joelho. Pharma então prometeu consertar o joelho se ele trabalhasse na farmácia, e os dois concordaram. Ele então foi discutir a situação com Bruno, que afirmou que poderia fazer o que quisesse, já que já demitiu Cedric. Bruno também lhe presenteou com um baú cheio de ouro para iniciar seu negócio, alegando que queria fazer algo grandioso pelo filho. Enquanto falava, Farmer percebeu que Bruno colocou Cedric à disposição para ele contratar. Embora todos tentassem evitar o assunto, ele ainda agradeceu pela consideração. Semanas se passaram, mas a farmácia da Pharma estava tão vazia quanto meu coração depois do rompimento. Ele se perguntou o que poderia fazer para melhorar a situação, mas Allen disse-lhe que era completamente normal, já que os plebeus costumavam fazer compras nas farmácias locais enquanto os nobres chamavam o farmacêutico para casa. Enquanto isso, parecia que as pessoas estavam curiosas, porém, ninguém queria entrar no Lions primeiro. Durante uma mesa redonda com a equipe, Pharma disse que estava mais interessado em ajudar os plebeus, mas eles estavam tratando seu estabelecimento como se fosse uma ala psiquiátrica.
Nesse momento, Ló apareceu com alguns papéis que ela chamou de uma pesquisa que realizou recentemente com 100 habitantes da cidade. Ela então começou a lê-lo como um relatório formal que fez com que todos aplaudissem. 50% das respostas disseram que o selo real na entrada os aterrorizava. Outro grupo alegou que não sabia como agir perto de nobres, então preferia ficar longe para evitar ser punido por algo ridículo, como respirar muito alto, ruidosamente. Alguns disseram que as noites na entrada eram assustadoras. E, por último, alguns estavam céticos em relação a uma criança administrando um estabelecimento. Pareciam problemas simples que seriam resolvidos assim que a loja ganhasse alguma credibilidade nas ruas. Então, eles decidiram reestruturar a estratégia atualizando seus prêmios na vitrine. Naquela tarde, o senhor Jenny veio comprar alguns doces e aproveitou para beber a água mineral. É claro que eles não se importaram e desejaram que mais pessoas os visitassem como o velho. Pharma então perguntou se Jean era marinheiro e tentou vender-lhe alguns doces de vitamina C para prevenir o escorbuto, mas ele encontrou uma desculpa para sair da loja. Quando Pharma o seguiu para fora, ele notou Jim conversando com alguns empresários. E antes de juntar um ou dois, notou dois palhaços viajantes que acabaram sendo a desculpa esfarrapada de seus pais para disfarce. Uma vez lá dentro, sua mãe, NPC, disse algo diferente de Ara Ara, mas ele a ignorou e perguntou por que eles estavam se esgueirando. Ela disse que queriam apenas saber como ele estava, e Bruno então solicitou um tour pelo local. Ele começou mostrando-lhes o primeiro andar que tinha mercadorias em exposição, além de um laboratório e uma sala de espera. O próximo andar era uma sala de exames e espaço para os pacientes relaxarem. O terceiro andar era um espaço para os trabalhadores fazerem coisas básicas e tinha cozinha, enquanto o último andar era seu espaço pessoal de pesquisa para desenvolver novos medicamentos. Após o passeio, Bruno perguntou sobre o tráfego de clientes, observando que viu um bando de nobres, mas nenhum plebeu o tratando com condescendência. Ele infelizmente revelou que não teve sorte com os plebeus, então sua mãe sugeriu que ele adicionasse cosméticos aos seus produtos, já que seria um sucesso instantâneo e provavelmente atrairia plebeus também, já que pessoas feias e inseguras são as mais fáceis de manipular. Emocional. Caramba! Pharma pensou em como ele quase não fez nada relacionado a cosméticos em sua vida anterior. No entanto, ele decidiu tentar e até perguntou o que ela sugeriria que ele fizesse. Ela disse que gostaria de um produto para a pele com alguma fragrância, mas Bruno rapidamente interrompeu, dizendo para não fazer pó facial branco. Isso deixou sua esposa irritada, pois ela evitava o pó branco a pedido dele. No entanto, Bruno acreditava fortemente nas mulheres que usavam esse corante rapidamente com base em sua experiência. A indústria farmacêutica ficou impressionada com suas observações, já que o pó branco em questão era geralmente feito com chumbo e cloreto de mercúrio, todos metais pesados tóxicos quando absorvidos pelo corpo. Bruno acrescentou que as senhoras da cidade até fizeram derramamento de sangue só para ficarem com a pele pálida como a de uma boneca. Isso foi uma tolice total. E para garantir que sua ingênua esposa não tentasse isso, ele disse que ela era mais bonita que Beyoncé, e isso fez a mulher e seu cabelo feio corarem. De repente, um homem entrou correndo procurando o responsável, pois relatou que sua senhora havia desmaiado e estava em estado crítico. Imediatamente, Pharma despediu-se e acompanhou o jovem até o local onde quase não o deixaram passar, até notarem seu distintivo real. Uma vez dentro da carruagem, ele conheceu uma garota de aparência pálida que parecia que seu último relacionamento a afetou. Ele usou os olhos para examiná-la completamente, mas não conseguiu encontrar nenhuma doença em seu corpo. Tudo o que ele notou foram alguns cortes nas veias dela, que indicavam sangramento por um profissional. Ele disse que ela estava anêmica graças a ter drenado o sangue tão necessário que seu corpo ansiava. Ela argumentou que foi feito por um profissional, mas Pharma explicou que os múltiplos cortes também haviam infeccionado, então ela precisava ser tratada na farmácia dele. Uma vez lá, ela contou como sua paixão rejeitou seus sentimentos porque ela não estava pálida o suficiente, então ela teve que conquistar o amor dele ficando pálida. Apesar de quase morrer, ela ainda queria virar uma boneca para ser aceita. Pharma, então, prescreveu alguns medicamentos para ela tomar e implorou que ela parasse de usar pó branco, mas ela disse que nunca pararia, pois precisava ser desejável para os homens ou seria inútil como uma caixa de iPhone para sua família. Ló então pediu a Pharma que ajudasse a garota iludida. Então, ele pensou em uma alternativa e disse a ela para voltar em uma semana.
Poucos dias depois, Pharma testou em si mesmo um protótipo que o fez parecer um palhaço. Porém, as meninas pareceram adorar o visual. Elaine estava mais preocupada com a segurança do produto, mas a Pharma a tranquilizou, revelando que, ao contrário do mercúrio, que era um pouco menos tóxico que o do meu ex, o produto dele tinha componentes completamente seguros. Ela então sugeriu que proibissem o pó branco, e Pharma disse que já pretendia conversar com a imperatriz. Na semana seguinte, a senhora pálida voltou para buscar seus cosméticos e, honestamente, ela precisava deles devido ao seu rosto feio. A Pharma foi em frente demonstrando como usar protetor solar e hidratantes para a garota chata. Elaine logo terminou de embonecá-la e confessou que havia passado de 3 para 9 por 10 vilões. Ela também derramou lágrimas de alegria ao agradecer a Pharma por salvá-la da feiura e da anemia. No dia seguinte, Ló saiu para comercializar o novo produto para mulheres mais feias e inseguras que se interessaram imediatamente. Até uma velha quis experimentar, mas disse que não sabia ler. Contudo, Ló deu-lhe um manual visual para analfabetos. Logo, a farmácia começou a crescer, o que significava que as pessoas se preocupavam mais com os rostos do que com a saúde. No entanto, a próxima reclamação foi que Chloe tinha ficado feia de novo, já que o novo lote se esgotou antes que ela pudesse comprar para si mesma. Pharma teve que se desculpar e alegou que não tinha mão de obra suficiente para atender às necessidades de uma cidade cheia de pirralhos inseguros. Para salvar a situação, ela propôs que ele criasse uma subsidiária com a família dela e até financiasse e fornecesse mão de obra. Ele admirou Cedric, que disse que era um bom negócio para ele, então aceitou o acordo. Em apenas uma semana, ela abriu uma filial de cosméticos para ele e contratou mais mulheres feias que ficariam felizes em trabalhar como escravas para conseguir um suprimento vitalício de cosméticos para esconder seus rostos de trolls. Algumas semanas se passaram e Ló veio relatar sua última pesquisa à equipe. Desta vez, os relatos foram mais amigáveis em todos os aspectos, e eles comemoraram por terem superado o primeiro obstáculo. Poucos dias se passaram e a família de Pharma tirou férias para inspecionar o novo domínio que a imperatriz recompensou Bruno há algum tempo. Dentro da mansão, Bruno aplaudiu o zelador por cuidar das coisas e exigiu um relatório completo de suas atividades, que começou a listar imediatamente. Esta cidade era conhecida como um porto proeminente que abriu o império para outras nações, ao mesmo tempo que servia como o maior produtor de ervas medicinais. Os adultos logo começaram a falar de assuntos complicados, como sonegação de impostos. E Bruno, que percebeu que ali as farmácias eram inúteis, mandou-o sair e brincar no mar. Ele então se encontrou com Lot e Blanche, que haviam construído um impressionante castelo de areia. Blanche queria brincar na água, mas ele os lembrou que não sabiam nadar, o que os deixou todos mal-humorados. Porém, eles usaram seu charme com ele, explicando que seria só um pouco, e como ele não resistia às crianças, ele cedeu às exigências. Enquanto eles se dirigiam para a morte esperançosamente, Pharma notou Allen relaxando debaixo de uma árvore, mas foi quando ela se levantou e disse que queria nadar também. Ela então tirou o cinto e começou a brincar, o que fez Pharma esperar que não fosse um episódio de praia. Ela então perguntou se ele iria participar, mas um olhar para Blanche diminuiu seu humor, pois ela o lembrou de sua irmã verdadeira. Ele se lembrou de como costumava brincar com a jovial irmã na praia e como ela queria crescer muito rápido. No entanto, os animadores a mataram para o desenvolvimento do personagem. Enquanto as lembranças o faziam chorar, ele ouviu as meninas gritando enquanto Blanche era arrastada pelas ondas. Ele imediatamente mergulhou sem hesitação, apesar da corrente puxar a lã para trás. No entanto, Blanche foi puxada tão rápido que começou a se afogar. Ao vê-la afundar, ele gritou tanto o nome dela que seu brasão criou uma luz brilhante que literalmente criou um apartamento no meio do oceano. Elaine logo acordou com Farmak enquanto ele segurava a água enquanto trabalhava lentamente em direção à praia, e ela só pôde observar com admiração. Depois que as coisas se acalmaram, Elaine perguntou o que ele fez, e ele disse que provavelmente era sua arte divina da água negativa em ação. Ela, entretanto, argumentou que o atributo negativo da água não poderia ter aniquilado a água de uma área até a areia. Ele notou Lot enlouquecendo e estava prestes a se amaldiçoar antes que Ellen dissesse que ele era incrível por poder salvar Blanche sozinho. Mais tarde naquela noite, ele se lembrou de como literalmente eliminou o sal do fundo do mar, o que significava que foi uma sorte não ter prejudicado Blanche e a Lende.
Ele percebeu como Lot estava escondendo o quanto ela estava com medo dele. E enquanto ela tentava falar com ele, ele rapidamente disse que não usaria seus poderes novamente. Então ela não deveria ter medo. Pelo contrário, disse que não estava assustada, mas sim surpresa com os poderes dele. Ela implorou perdão por não ter ido atrás de Blanche, que era seu dever, mas Pharma disse que isso era esperado, já que ela não sabia nadar. Quando ele acrescentou que a considerava uma família, ela desabou de alegria antes de sair. Em outro lugar naquela noite, chegaram à igreja relatos sobre um menino que apagou uma parte do mar em uma cidade portuária. Infelizmente, a fonte de informação deles era uma criança do orfanato, e eles quase descartaram o boato até que o padre acrescentou que encontraram um acúmulo de poder divino no local alguns dias depois. Ao ouvir isso, o líder ordenou que todos encontrassem a criança sem sombra que deveria ser eliminada como herege. De volta à capital, os negócios estavam a todo vapor ainda mais do que antes, e Allen, brincando, alertou-o para não morrer por excesso de trabalho. Ele também notou alguns padres obscuros resmungando no canto. Então foi perguntar o que eles queriam, apenas para que lhe dessem um olhar assassino antes de sair. Naquela tarde, conversaram sobre os homens suspeitos e Ló relatou que não compraram nada. Elaine acrescentou que suas vestes pareciam estranhas e Ló sugeriu que informassem os guardas para ficarem de vigia. Naquela noite, as noites na farmácia eram apenas troca de turno quando uma carroça carregada passou pelo portão da frente. Quando a notícia chegou a Bruno, ele ficou extremamente chateado e prometeu pegar os perpetradores. Depois de instruir o cavaleiro a se apresentar ao seu posto, Farmo estava prestes a correr para a farmácia quando Bruno o parou e perguntou se ele tinha algum suspeito em mente. Farma pensou em Veron e nos homens de túnica, mas decidiu que seria melhor não fazer nada precipitado. Mas Bruno disse-lhe para ficar vigilante. Quando a Farma chegou ao local, Cedric explicou que, embora ninguém tenha ficado ferido, a carruagem carregada de sedimentos fez um estrago na loja, inclusive nas mercadorias da frente. Cedrico então usou suas pequenas artes divinas para se livrar do cheiro pútrido dos sedimentos. Mais tarde, Cedric revelou que eles transferiram medicamentos importantes para o ramo de cosméticos, onde operariam até que o dano fosse corrigido. Enquanto conversavam, o velho Jean apareceu com um monte de gigachads para ajudá-lo a limpar. Na cidade, todos animaram a farma e ajudaram como puderam. Poucos momentos depois, uma garota entrou parecendo preocupada enquanto perguntava por Farma. Quando ele perguntou o que havia de errado, ela alegou que seu pai desmaiou por causa do calor e não estava acordando. Ele não queria viver, mas todos lhe disseram para ir em frente, então ele saiu da cidade a cavalo com a senhora. Enquanto se dirigiam para o local remoto, ele pensou em como lidaria com o caso de desidratação. Mas antes que ele percebesse onde estava, a senhora desapareceu e ele foi totalmente cercado pelos homens de túnica branca. O líder então perguntou se foi ele quem apagou o mar ao apresentar sua tripulação como inquisidores do reino sagrado. Isso o fez lembrar como Allen explicou a importância do templo, como eles ajudavam as crianças a usar as artes divinas e também lhes conferiam posições aristocráticas. Ela acrescentou que o templo era responsável por escolher os governantes de cada nação, o que significava que eles estavam no auge do poder e podiam fazer qualquer coisa. Um grupo notório por seu poder eram os inquisidores, cujos deveres eram eliminar os espíritos malignos e os hereges. Ele se lembrou dela dizendo que eles eram um bando de elites desequilibradas. E quando o líder se apresentou como Salomão do Grande Templo, Farma fez uma cara séria. Eles o chamaram de espírito maligno e pediram que ele andasse para trás, o que ele fez com relutância, permitindo que ativassem um feitiço para prendê-lo no lugar. No entanto, não foi necessária muita resistência para que o feitiço fosse desfeito. Em seguida, eles o cercaram a cavalo e um deles atacou com fogo. Então, Farma fez um escudo para se proteger antes de eliminar o oxigênio do ambiente para apagar o fogo. O próximo homem, sem vergonha, atacou com espadas de gelo que ele também rebateu. E enquanto tentava falar calmamente com eles, Salomon ordenou que eliminassem a aberração dominada. Enquanto ele surtava, todos correram em sua direção enquanto atacavam simultaneamente de todos os ângulos. Os ataques levantaram muita poeira que logo se dissipou, revelando que ele havia se protegido com uma parede de gelo. Ele então fez um movimento de Madara invocando uma enorme pedra de gelo, e enquanto seu corpo brilhava intensamente, ele pediu que parassem seus ataques, pois ele preferia usar seus poderes para curar do que para lutar.
Salomão logo percebeu a marca de Panicteus nele, e a partir dos pequenos feitos que Farma realizou, ele anunciou que era o próprio deus Panicteus. Farma era tipo, que diabos? Mas o cara continuou falando sobre como ele já havia recebido punição divina desde que sofreu um ferimento grave quando seu cavalo caiu. Bro decidiu implorar por perdão oferecendo sua vida, mas enquanto se movia para destravar o pescoço, Farma o deteve no último momento. Ele então examinou a perna de Salomon e verificou que ela teria que ser amputada, mas ela brilhava em vermelho. Então ele fez um tratamento redutor e o brilho desapareceu, ou seja, foi a opção certa. Porém, o próximo problema era que ele não sabia quem poderia operar as pernas, já que era farmacêutico. Ele pensou em todas as possibilidades e chegou à conclusão de que teria que fazer isso sozinho. Ele então conjurou uma cama de pedra do nada e fez os sacerdotes montarem uma tenda. Feito isso, ele entrou na tenda para explicar o procedimento que iria realizar. Depois de obter a permissão do paciente, ele se vestiu e começou a injetar a medula espinhal do cara para administrar a anestesia. Assim que ele terminou o procedimento, o bando de valentões o tratou como um deus que ele era. Mas ele só pediu uma coisa, que mantivessem em segredo tudo o que vissem. Segredo. Um dia, vários meses depois, Salomão, agora o novo bispo, fez uma visita à farmácia da Farma, trazendo até doces como se estivesse fazendo um cosplay de Halloween. Farma teve que perguntar como ele passou de líder de uma gangue de valentões a bispo. Então, ele explicou que passou por inúmeras provações para se tornar útil para ele. Basicamente, era ele dizendo que dedicaria sua vida para garantir que o segredo de Farma permanecesse escondido. Mas o pobre garoto estava um pouco aterrorizado com seu amor. Ele também notou um grupo de meninos desfilando. Então, Salomon o levou para uma sala para presenteá-lo com uma varinha conhecida como o Tesouro do Templo da Divindade Guardiã. Ele explicou que a varinha tinha todos os atributos, incluindo a cura, e poderia até mudar de forma como o cajado do rei macaco. Farma achou que ele não merecia uma relíquia tão sagrada, mas Salomon o incentivou a pegá-la. Assim que o fez, brilhou intensamente e deixou todos os presentes maravilhados, incluindo Allen, a quem Farma tentou dar apenas para que a varinha passasse por ela. Salomão então explicou que a varinha era de outro mundo e, portanto, apenas divindades de outro mundo poderiam segurá-la. Quando o pegou novamente, perguntou a Salomão se ele poderia flutuar, e ele respondeu que havia registros dessa possibilidade. Ele realmente experimentou e realmente flutuou, o que deixou Allen e Salomão entusiasmados. Antes de Salomão partir, ele prometeu a Farma que o templo o deixaria em paz, mas alegou que o incidente da carruagem não ocorreu, então ele ainda tinha inimigos para lidar. Ele também entregou a Farma um talismã para suprimir seus poderes divinos, e isso trouxe de volta sua sombra, deixando-o mais feliz do que quando recebeu a varinha. Ele então foi para a cidade com Blanche e Ló, e, enquanto caminhavam pela cidade, pensou em como seria difícil contratar mais trabalhadores. Só então ele ouviu um cliente perguntando ao pessoal da farmácia por que eles não vendem produtos farmacêuticos. O homem então alegou que o lugar vendia remédios estranhos a preços baixíssimos, o que era suspeito. O chefe também apareceu e explicou que a guilda precisava aprovar os produtos farmacêuticos antes que pudessem ser vendidos. De volta à loja, ele teve a ideia de criar uma nova guilda, já que Varron estava sendo um lixo. Ele esperava que tudo desse certo, pois não queria se sobrecarregar novamente. Mas Alan achou que era apenas uma piada engraçada. Enquanto isso, na guilda dos farmacêuticos, o bando de velhos desavergonhados estava ocupado planejando como sabotar a indústria farmacêutica depois que ele se recuperasse do ataque. Varron pensou que provavelmente limpou os sedimentos e renovou o local, graças às suas artes divinas ou ao dinheiro de seu pai. Enquanto ele falava, algumas pessoas riram dele. Então, ele os lembrou que a indústria farmacêutica estava arruinando os negócios. Então, eles tiveram que lidar com ele. Ele também proibiu todos os membros da guilda de se aproximarem da farmácia ou correrem o risco de ter sua licença apreendida. Mais tarde, na cidade, um homem batia na porta de um médico enquanto carregava sua filha doente. Felizmente, Farma estava passando e se apresentou. Mas como ele era membro da guilda, ele não queria se envolver com a indústria farmacêutica.
Porém, ele mudou de ideia e acompanhou Pharma até sua farmácia, que o conduziu por uma entrada lateral, fazendo-o presumir que era a passagem do plebeu. Uma vez lá dentro, ele entregou ao homem uma máscara nasal, o que o fez perceber que a Pharma estava protegendo seus clientes da doença de sua filha. Ele começou perguntando informações básicas como o nome e idade da filha, o que ela comia e mais detalhes que o deixaram surpreso. Ele também fez as medições, já que ela estava inconsciente, e quando o homem perguntou o significado, Pharma explicou que precisava disso para alocar a dosagem certa. Depois de um tempo, ele também usou seu olho divino na garota, o que deixou o homem curioso. Pharma então revelou que sua filha Marie estava apenas sofrendo de um forte resfriado. O farmacêutico local não conseguia acreditar, pois testemunhou uma série de sintomas. Mas a indústria farmacêutica garantiu-lhe que, na verdade, era um resfriado, mas causado por um vírus. Ele não entendeu a maioria das palavras que Pharma usou, mas entendeu suas instruções para administrar o medicamento por inalação e não por ingestão. Ele então os deixou descansar um pouco antes de partir, e à noite a saúde de Marie já havia melhorado. Ao levá-los para casa, ele até prometeu atendê-la se os sintomas piorassem. No portão, o homem esperava uma conta exorbitante, mas ficou chocado quando a indústria farmacêutica disse que era aproximadamente o preço de um pão grande. De volta à casa, sua esposa ficou preocupada ao saber que ele visitou a farmácia Parallel World. No entanto, ele disse que não tinha escolha antes de elogiar a indústria farmacêutica e como ele realmente se importava com Marie. Ele confessou que, como farmacêutico, se pudesse aprender algumas coisas com a indústria farmacêutica, ajudaria muito, mas isso significaria enfrentar a guilda. Sua esposa o lembrou das dívidas da loja que ele abriu, mas ela percebeu que ele já estava decidido e começou a soluçar. Durante a próxima reunião da guilda, Varon revelou como destruiu todos os cosméticos que sua esposa comprou na farmácia, e os outros até sussurraram como o bispo frequenta a loja. De repente, Varon perguntou a Pierre o que ele achava da situação, já que sua loja era a mais próxima do ninho do diabo. Pierre então respirou fundo e falou com ousadia, perguntando se alguém presente já tinha visto o medicamento fabricado pela indústria farmacêutica. E é claro que eles disseram não. Ele acrescentou que eles precisavam ver a competição com os olhos, como ele fez. Ele confessou ter procurado a ajuda deles e afirmou que tratavam a todos de forma igual e barata. Mas Varon enlouqueceu enquanto procurava desculpas para rotular a Pharma como a encarnação do diabo. Logo, ele começou a cuspir sobre como um nobre o negligenciou em momentos de necessidade, alegando que seus poderes divinos são limitados, então ele teve que enterrar seu filho. Varon continuou a pressionar para que a indústria farmacêutica fosse eliminada de uma forma ou de outra, mas Pierre tentou convencer todos a aprender com a concorrência, em vez de confiar em acasos e conhecimentos vagos. Ele estava começando a fazer sentido até que Veron o calou e o expulsou. Naquela tarde, Pharma tropeçou em Pierre sentado em frente à sua loja vandalizada, enquanto explicava como enfrentou a guilda apenas para ser punido. Ele explicou que teria que deixar o país para continuar exercendo a profissão de farmacêutico, mas Pharma disse que não terá que sair, já que recentemente criou uma guilda. Ele então convidou Pierre para se juntar à sua nova guilda e o homem foi às lágrimas com o rumo dos acontecimentos. Ele logo montou sua loja, agora com alguns produtos da Pharma, e antes de abrir, Marie o encorajou a dar tudo de si, o que ele fez e ficou chocado ao encontrar uma multidão de pessoas esperando do lado de fora. Há alguns anos, um gênio chamado Camus foi preso pelo templo, apesar de ter contribuído enormemente para o crescimento médico do reino. Em seus últimos momentos, o jovem Bruno quis saber por que realizava experimentos em humanos, mas o homem falou sobre o círculo da vida e como as pessoas morrem e nascem todos os dias. Enquanto tentava explicar o significado da experimentação, Bruno acordou do pesadelo. Durante o almoço, Farman percebeu que ele parecia perturbado e perguntou o que havia de errado. Porém, Bruno decidiu não falar de Camus durante o café da manhã. Nesse momento, uma carta de Paul foi trazida. Seu primeiro filho e Bruno leram que sua visita à casa seria adiada, para a grande preocupação de sua mãe, que o esperava com entusiasmo. Lot e Blanche então falaram sobre como Powell era um gênio, e era óbvio que a indústria farmacêutica também era incrível. Imediatamente depois, Pharma e Bruno foram ao escritório onde ele lembrou a Pharma sobre o próximo Sunflu Fair, um evento de um mês onde comerciantes de todo o mundo se reúnem na capital.
Ele disse à Pharma para ter cuidado, explicando que houve relatos de uma estranha epidemia que eclodiu numa ilha vizinha. Ele afirmou que a carta de Powell detalhava como mais de 1.000 colonos foram exterminados. Isso preocupou Pharma, pois queria saber mais detalhes. Mas Bruno acrescentou que a equipe de pesquisa que colheu as amostras também morreu recentemente, o que significa que era contagioso. Revelou então que, embora a epidemia tivesse terminado, as mercadorias da ilha estavam a chegar à feira, pelo que havia a possibilidade de as mercadorias estarem contaminadas. Para piorar a situação, eles tiveram que ser deixados no porto de seu novo domínio. O fato de que tudo sobre a epidemia foi reduzido a cinzas deixou a indústria farmacêutica assustada, uma vez que era claramente incontrolável. No relato de Paul, o primeiro pesquisador desenvolveu febre alta seguida de vômitos e dor de cabeça antes de surgirem caroços no pescoço, após o que morreu no 7º dia. O segundo pesquisador morreu mais rápido, mas com sintomas diferentes, como pele ficando preta, e foi aí que eles perceberam que estavam ferrados. Os sintomas fizeram com que o setor farmacêutico temesse o óbvio, mas ele pediu mais detalhes. Então Bruno leu como um novo aparelho foi inventado por um desconhecido, e o assunto em questão era farmacêutico e seu microscópio. Acontece que os pesquisadores usaram seu microscópio e conseguiram ver o vírus. Então a Pharma pediu que Paul enviasse alguns esboços. Enquanto isso, no palácio estava sendo realizada uma reunião onde aprenderam como a taxa de mortalidade no reino havia diminuído em mais de 20% desde que Pharma fundou sua farmácia. Todos tinham coisas boas a dizer sobre a influência de Pharma no reino. Então a imperatriz achou sensato recompensá-lo por seu papel. Ela sugeriu torná-lo arquiduque, mas Mary ressaltou que tal posto não poderia ser concedido a um menor. Enquanto a reunião prosseguia, a imperatriz pensou em como Pharma provavelmente estava possuído por um ser e queria encontrar maneiras de ajudá-lo a agir livremente. Enquanto isso, na farmácia, Pharma explicou o surto fatal da doença a Allen, que sugeriu que interrompessem a feira. Ló também apareceu carregando uma carta de pau e, assim que viu o desenho, pareceu ter visto um fantasma. Pelo que viu, era algo chamado Yersinia pestis. Imediatamente, ele enviou alguns funcionários à cidade portuária para prepará-la para a quarentena e eles prometeram fazer o melhor. Assim que partiram, Pharma e Alan abordaram Bruno e disseram que a epidemia era provavelmente a peste negra. Bruno já tinha a mesma opinião depois de ler alguns livros, e Farmer lembrou como era conhecida como peste bubônica, que tinha uma taxa de mortalidade de 70% no século XVII. Eles explicaram as medidas de precaução que já haviam tomado para evitar um surto. No entanto, Bruno teve que enfatizar a ruína do império caso ocorresse um surto, pois não havia como combater a doença. Pharma então revelou que já havia fabricado um novo medicamento e o enviado para a embalagem, por precaução. Embora Bruno tenha ficado impressionado com seu ritmo de trabalho, a Pharma disse que ainda é preciso prevenir um surto, já que ele é o único que pode fabricar o medicamento. Dito isso, eles procuraram a imperatriz para permitir a inspeção de mercadorias no portão da capital. Além disso, pediu que eliminassem os vetores de doenças, que são as pulgas e os ratos. Então, a imperatriz imediatamente agiu para tornar seu pedido possível. Bruno agradeceu por ouvi-los e responder rapidamente, mas ela disse que confia totalmente na Pharma. Mais tarde naquele dia, a indústria farmacêutica mostrou a Pierre o microscópio composto que ele fez para que não precisassem mais se aproximar de bactérias. Ele também relatou que os remédios que ele fabricava eram embalados e distribuídos gratuitamente quando necessário. Depois de tomar providências, ele deixou a capital aos cuidados de Pierre. Ao mesmo tempo, a imperatriz recebeu um resumo da preparação da feira e de como os postos de controle não atrapalhavam seus planos. O bispo Salomon também despachou sacerdotes caso fosse necessária purificação. Ela pediu-lhes que mantivessem o assunto da epidemia em segredo, pois os seus inimigos poderiam tirar vantagem da situação e criar o caos. Enquanto isso, Alene e Pharma estavam prestes a sair, e quando ela percebeu que ele estava com medo, ele o encorajou, fazendo-o perceber que Ló estava torcendo por ele. Ao chegar à cidade portuária, eles deram uma olhada nos navios que aguardavam para serem inspecionados e como um só poderia destruir a prosperidade do país. Logo se encontraram com a equipe que enviaram à frente, que informou que todos os navios já estavam ancorados antes de lhes entregar os documentos da fiscalização até o momento.
Eles relataram que mesmo os navios que passaram na inspeção tiveram suas cargas purificadas por precaução. Eles também se juntaram à equipe de fiscalização e chegaram em um barco que trazia um comerciante impaciente. Eles tiveram que conversar com o médico do navio, que cooperou com eles enquanto desempenhavam suas funções no convés. Após a inspeção, a Farma não encontrou problemas com sua carga. No entanto, ele entregou-lhes uma receita e disse que os membros da tripulação sofriam de escorbuto. Ao se mudarem para o próximo navio, os marinheiros começaram a lutar pela próxima vaga, pois já estavam atrasados o suficiente. O velho continuou a ter acessos de raiva, o que fez Allen sacar sua varinha apenas para serem assustados por tiros de canhão da Marinha Escarlate do Império. Descobriu-se também que o velho Jean era um maldito comandante da Marinha. O Sr. Jean anunciou então que Farma era um farmacêutico real e filho de um arquiduque, o que chocou os marinheiros. Por isso, prometeu afundar qualquer navio que insultasse Farma. A equipe farmacêutica também se encontrou com o Sr. Jean, que simplesmente queria os doces de sua loja mais do que qualquer outra coisa. A tripulação alegou que parou de contrair escorbuto desde que começou a comer seus doces, e a Farma ficou feliz por tê-los ajudado. Após a inspeção, Elaine ainda estava com medo da possibilidade de um surto de peste negra, por isso pediu a todos que fossem diligentes. Nesse momento, Adam, o governador em exercício, apareceu para relatar que um grupo de pessoas da vila de Stack foram dadas como mortas após apresentarem sintomas de febre alta. A aldeia ficava a oeste da sua localização e alguns marinheiros teriam evitado a inspeção e fugido para lá ilegalmente. Ele relatou que o surto estava se espalhando rapidamente. Então, Farma se preparou para ir para lá, para desgosto de Ellen, mas a fez entender o peso da situação. Ellen tentou impedi-lo, mas ele a encorajou a ser útil em vez de reclamar quando tinha pessoal e ferramentas adequados à sua disposição. Ele então lançou sua varinha de artes divinas e voou rapidamente. Enquanto voava, ele se perdeu em pensamentos e colidiu com um pássaro que o fez cair. Mas ele permaneceu flutuando antes de cair. Enquanto se dirigia para uma grande árvore, ele fechou os olhos de medo e de alguma forma passou por ela graças à habilidade de sua varinha. Quando ele chegou à aldeia, um grupo de aldeões estava saindo e ele pediu-lhes que ficassem para trás. Claro, eles disseram para ele ir embora, pois não queriam morrer. Eles logo começaram a entrar em pânico e o rotularam de espírito maligno que os amaldiçoou desde que ele apareceu do nada. Quando eles apontaram suas armas para ele, ele usou sua varinha para criar uma cúpula de gelo ao redor da vila e suas mandíbulas caíram mais rápido do que uma saia de mangueira. Ele então explicou que planejava salvá-los como farmacêutico real, e quando notaram seu distintivo, se acalmaram e pediram que ele os salvasse. Uma vez lá dentro, ele explicou que a aldeia será dividida em 3 zonas para pessoas gravemente infectadas, levemente infectadas e não infectadas. Os homens pensaram que ele planejava queimar os infectados, mas ele disse que era simplesmente um método para priorizar as pessoas mais importantes. De volta ao porto, a marinha percebeu um navio estranho se aproximando e logo constatou que provavelmente foi o navio que escapou da inspeção. Eles tinham bandeiras pedindo ajuda, o que significava que estavam infectados, e ao se aproximarem, o escoteiro relatou que todos a bordo já estavam mortos. O Sr. Jean então achou que não seria sensato se preocupar em revistar o navio. Então os fez se preparar para afundar o navio e seus contaminantes. Enquanto preparavam seus canhões, o velho Gene lembrou como a indústria farmacêutica queria salvar a todos, mas eles tiveram que pular em inspeção. Ele fez uma oração para eles, após a qual eles atiraram e não erraram, ao contrário de você. Numa instituição, alguns homens queixaram-se de que precisavam de mais mãos para ajudar no seu trabalho. Mas quando uma mulher se ofereceu para ajudar, eles olharam para ela e disseram, não, obrigado. Acontece que ela era conhecida como professora Blackmouth e iria se aposentar em breve, então não havia necessidade de envolvê-la. Em seu consultório, sua assistente se referia a ela como Casper, mas ela a interrompeu, acrescentando que, além de ser uma velha, sua especialidade em fungos e micro-organismos não tinha importância para a medicina moderna. Enquanto ela se resignava a ser inútil, alguém entrou para convocá-la ao gabinete do presidente. Enquanto isso, em Estac, a Farma entrou no primeiro prédio de isolamento.
Mas quando ele abriu a porta, os homens perguntaram o que uma criança estava fazendo ali. No entanto, outro cara interrompeu a hostilidade ao revelar a Pharma que estava com Salomon há um tempo. Então sabia que Pharma era Panacteus. Uma vez estabelecido quem é o chefe, eles relataram que não conseguiam estabelecer quem estava infectado e quem não estava. Pharma então os instruiu a administrar medicamentos a todos os presentes enquanto examinava os pacientes um após o outro. Ele então usou seu olho divino para diagnosticá-los um após o outro e viu que o tratamento era possível quando a luz se apagava. Ele disse a um homem de sorte que tudo o que ele tinha era um resfriado. Então ele estava livre para deixar o centro de isolamento. Ele até usou sua varinha para acelerar a cura, mas estava a tornar-se evidente que ele próprio não conseguiria lidar com a situação, mesmo quando a carga contaminada se dirigia para a capital. Depois de administrar os medicamentos, eles perguntaram a Pharma qual seria a próxima linha de ação, e ele lhes disse que deveriam sair e impedir a carga contaminada que se dirigisse para a capital. No porto, Elaine e sua equipe tinham acabado de terminar a ronda de inspeção, mas ela ainda alertou seu subordinado para não ficar complacente. Elaine achou que Pharma lidou melhor com a situação e desejou aprender mais com ele, acrescentando que não tinha nenhum poder especial como ele. Ela rapidamente fechou a boca, mas seu assistente discordou, explicando que, embora Pharma fosse mais preciso, ela inspecionava a carga mais rápido do que ele. Ao ouvir isso, ela agradeceu a Deus por não ser mais uma Sakura. De volta ao instituto, o presidente, que por acaso era Bruno, perguntou a Casper sobre sua pesquisa, mas ela o interrompeu pensando que ele queria cancelar o financiamento para sua pesquisa. Ela agradeceu por aguentá-la por tanto tempo e resignou-se a ser forçada a se aposentar, mas Bruno a impediu. Ele disse que não a estava demitindo e que, na verdade, tinha um trabalho importante para ela fazer. Ela surtou ao saber que poderia salvar o mundo, mas Bruno lhe entregou calmamente um bilhete instruindo-a a extrair uma substância medicinal de um micro-organismo. Quando ela perguntou que gênio escreveu o bilhete, Bruno disse que era confidencial e simplesmente perguntou se ela poderia dar conta da tarefa. Felizmente, ela revelou que já tinha um dos organismos cultivados em seu laboratório há anos, e na verdade mostrou-lhe a amostra que considerava inútil como ela. Ele então anunciou que todos os recursos serão investidos na produção de um novo medicamento sob sua responsabilidade e ela prometeu dar o seu melhor. De volta à ESDAC, a indústria farmacêutica explicou ao prefeito que não poderiam salvar alguns dos pacientes gravemente enfermos, mas ele ainda agradeceu à indústria farmacêutica por manter o número de vítimas ao mínimo. Pharma acrescentou que, para estar seguro, ele precisaria da cooperação dos moradores. Então eles tiveram que ficar em quarentena dentro da parede de gelo por 2 semanas. Antes de partir, pediu-lhes que não tocassem em nenhum animal, fosse o caso. Ele também se separou do sacerdote e voou em sua varinha. Ele não viajou muito antes de notar um incêndio de longe. Então, ele desceu e encontrou os sacerdotes que ele enviou queimando uma carroça. Os mercadores capturados não quiseram cooperar a princípio, mas ele garantiu-lhes que a peste negra estava chegando para eles. E eles tiveram que confessar que tinham 4 carroças com eles, e uma delas estava carregada de esquilos. Eles confirmaram que os esquilos foram transportados da ilha exterminada pela epidemia, o que confirmou ainda que os sacos de sujeira foram os responsáveis pela propagação da peste. Eles também confessaram que tinham 24 trabalhadores com 5 cavaleiros sagrados, o que era bastante suspeito. Então os padres perguntaram por que estariam acompanhados por nobres. Com essa informação, Pharma concluiu que os Cavaleiros Sagrados forçaram intencionalmente a epidemia no Império. Ele também lembrou como se especulava que a infecção da Imperatriz era um ato intencional, o que significava que havia um mentor em jogo. A escória do comerciante começou a exigir ser tratada como se fosse seu direito. O padre queria assá-los, mas Pharma disse que os trataria independentemente dos seus pecados. Enquanto isso, Bruno relatou a notícia do surto à Imperatriz e disse que a tripulação desonesta provavelmente estava se dirigindo para a capital e chegaria em 1 ou 2 dias. Ela então ordenou aos ministros que reforçassem a segurança nos portões quando ela pudesse interromper a feira. No dia seguinte, Ló vendeu a máscara para todos os comerciantes que encontrou e fez com que eles a comprassem usando seus encantos. Enquanto isso, Pierre conseguiu novas amostras no portão que deveria inspecionar, e uma delas apresentava a mancha da morte negra. Só então um ataque irrompeu do lado de fora do portão, então eles fecharam o portão imediatamente.
No entanto, os Cavaleiros Sagrados destruíram o portão e começaram a atacar os guardas. Apesar do perigo, Pierre se apressou em garantir que as dosagens na tenda eram seguras. Uma vez lá, Pierre observou os Cavaleiros Sagrados trazerem uma gaiola cheia de esquilos brancos que ele soltou na capital. Ele chegou ao ponto de jogá-los usando suas habilidades de vento. Ao ver os esquilos, Pierre entendeu o que isso significava. Então, imediatamente fez os guardas soarem o alarme para sinalizar que o problema havia chegado. Quando o sinal tocou, alguém relatou ao Salão Real que cavaleiros sagrados de Netherland haviam invadido a cidade. Ela perguntou quantos e quando ele disse 5, ela sentou-se perguntando por que eles não foram resolvidos. Bruno então sugeriu que eles poderiam ter vindo infectar a capital. A imperatriz questionou-se por que Netherland arruinaria a sua aliança de longa data apenas para atacar com 5 cavaleiros, acrescentando que o seu governante acabou de morrer, por isso não pode ser um esforço nacional. Bruno argumentou que tinha que ser alguém que tivesse conhecimentos especiais sobre medicina, e até sugeriu que poderia ser o trabalho de um farmacêutico brilhante que uma vez expulsaram do reino devido às suas heréticas experiências humanas. Ele teve que ser capturado pelos inquisidores e expulso como plebeu depois que eles selaram seus poderes divinos. Bruno acrescentou que Camus, antes de sua captura, fazia experiências com venenos que podiam ser transferidos de pessoa para pessoa. Ele revelou o nome de Camus à imperatriz enquanto se amaldiçoava por não matá-lo, apesar de conhecer suas más intenções. Enquanto isso, os cavaleiros sagrados se barricaram com uma parede de gelo para evitar os ataques de fogo antes de procurar uma abertura para atacar os guardas com sucesso. Antes que eles pudessem fugir, Solomon apareceu para imobilizar os furiosos cavaleiros sagrados. Ele então usou sua autoridade divina para despojá-los de seus poderes divinos, uma vez que eram indignos. Ao mesmo tempo, Ló estava morrendo de medo, mas queria ajudar, mas Cedrico a fez se acalmar. Farma logo chegou, e a primeira coisa que fez foi ficar na torre do sino para verificar até que ponto essa infecção havia se espalhado usando seu olho divino. Ele também viu os esquilos brancos voando casualmente para espalhar a doença, e ao sair encontrou Bruno. Então eles caminharam juntos até o local onde um cavaleiro capturado estava sendo interrogado. Eles alegaram que não tinham ideia do que era a peste negra e simplesmente fizeram o que lhes foi dito, já que Camus manteve sua população como refém, pronta para matar milhares de pessoas em um único movimento. Eles corajosamente disseram que ele estava possuído por um espírito maligno, e quando Bruno apareceu, eles entregaram o fantasma. Enquanto queimavam os corpos, Farma pensava em produzir mais medicamentos quando notou uma figura sinistra espreitando no topo de sua farmácia. Enquanto isso, Ló dirigiu-se à farmácia desde que o alarme parou de tocar. Mas na chegada, os alarmes dispararam novamente. Enquanto Cedric a conduzia para dentro, ele percebeu que as portas não estavam trancadas. Porém, Lot já havia subido. Lá, ela percebeu algo estranho. Então, olhou em volta apenas para se assustar quando Cedrico entrou. Ela deu um suspiro de alívio que acabou prematuro quando esfaqueou Cedrico antes de se aproximar dela. Farma e Bruno correram para o local e encontraram Lot e Cedric sangrando até a morte. Imediatamente, Bruno atacou para chamar sua atenção, mas sua magia de gelo não fez nada, pois revelou seu rosto horrível. Quando eles começaram a lutar, Farma não conseguiu identificar o veneno que Camus usou. Então, ele começou a adivinhar por que não havia tempo. Bruno teve todos os seus feitiços bloqueados e Camus finalmente atacou com seus poderes malignos. Farma finalmente percebeu que era acônito, mas então percebeu que era um composto venenoso múltiplo. No momento em que identificou o segundo veneno, Bruno já estava levando uma surra de graça. Ele então pegou um pote de produtos químicos perigosos e começou a fazer um discurso sobre como apenas humanos fortes tinham que sobreviver. Ele estava prestes a testar o produto químico, mas a indústria farmacêutica o eliminou. Nesse ponto, ele estava visivelmente chateado e deu um soco super rápido para entorpecer o cérebro em Camus. Vendo seus poderes, ele queria que Farma se juntasse a ele para cometer um genocídio, mas Farma recusou e usou a mão direita para dar um soco no Superman. Ao afastá-lo, ele ainda deu outro soco que o incapacitou no chão, antes de usar sua varinha para exercitar o espírito maligno que havia nele, o que ficou evidente pela luz do arco-íris, a varinha emitida no céu.
Quando Salomão viu a luz, ele sabia que a luz do arco-íris significava a purificação de qualquer doença que estivesse no ar e na terra. Enquanto isso, Ló e Cedrico também recuperaram a consciência e ela foi abraçá-lo por trás. Após a batalha, eles trataram as poucas pessoas que contraíram a infecção, enquanto Alan conseguia prevenir um surto no porto. Ele até distribuiu a droga para todos, por precaução, mas Varron a rejeitou de Pierre, apenas para entregá-la secretamente à sua esposa, já que ele era apenas um bastardo orgulhoso. 2 meses depois, a imperatriz declarou oficialmente o fim da pandemia da peste negra, o que significava que a farmácia do mundo paralelo estava livre para abrir novamente. Seus primeiros clientes foram Old Man Jean e Bishop Salomon, juntamente com um monte de outras pessoas. Se você assistiu até aqui, vamos confundir os fãs falsos comentando RIP Pharma. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Até a próxima!